e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com as suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios. Irmãos, nós falamos lá no retiro sobre estar inspirados para inspirar. E ali a gente passou por uma série de ministrações que, nem eu disse, eu vou tentar resumir aqui. E mais uma coisa que nos chama a atenção é o que te inspira, né? Isso nos chama muita atenção. O que te inspira? Lá nós falamos muito sobre isso. Quais são as coisas que te inspiram? Nós lemos agora um texto aqui em Isaías que fala sobre Jesus. E uma coisa que diz muito clara aqui é que ele se inspirará no temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor. E nós temos, por muito tempo, visto que a igreja como todo, às vezes não tem se inspirado no próprio Jesus. A igreja como todo tem visto as coisas de Jesus, as coisas de Deus, como muito distante. Tem visto as coisas como se fosse uma história do passado, não entendendo que o mesmo Jesus que foi profetizado por Isaías, naquela ocasião, há não sei quantos mil anos atrás, é o mesmo Jesus que habita entre nós. E ele se inspira, Jesus se inspira no temor do Senhor. E assim veio como a profecia foi dita, se inspirando no temor do Senhor. Assim foi a essência do seu ministério. E quanto isso, Jesus deveria ser a nossa fonte principal de inspiração. Jesus deveria ser a fonte principal para se olhar e se basear na pessoa de Cristo. E muitos de nós, às vezes, acabamos deixando isso de lado. Acabamos esquecendo que temos essa fonte de inspiração. E quando a gente para olhar, lá nós citamos várias vezes as pessoas que nos inspiram. A gente, às vezes, precisa procurar ver se as pessoas que nos inspiram são pessoas que se parecem com Jesus. Pessoas que estão num propósito como Jesus estava. Pessoas que trazem essência que Cristo tem. E a gente citou várias personalidades que aqui da igreja, várias personalidades no meio gospel em si. E aí no final a gente ficou vendo o quanto as características dessa pessoa se parecia com Cristo. E por isso nos inspirava. Nós fizemos esse exercício porque nós temos um mundo que, às vezes, o que nos inspira não é a essência de Cristo. Infelizmente, isso é real. Isso é real. E nós não nos damos conta disso. Nós não nos damos conta que o que nos inspira, às vezes, não é a essência de Cristo. Portanto, uma das primeiras coisas que a gente precisa saber quando vamos nos inspirar é o nosso porquê. Qual é o nosso porquê? Você já se perguntou por que você veio à igreja?
Você já se perguntou por que você está no culto hoje? Você já se perguntou por que você é crente? Daí todo mundo vai vir naquele lindo texto, muito bonito. Porque eu amo a Jesus, meu fiel, todo protetor e salvador da minha vida. Daí, para analisar. Será que é isso mesmo? É por isso que você está na igreja, é por isso que você vem à igreja? É por isso que você diz para si mesmo, eu sou cristão? Porque os nossos porquês têm que ser um pouco mais profundo que isso. A gente tem que entender por que estamos, por que somos igreja. Por que somos e pertencemos a essa igreja. Nós precisamos entender por que estamos, porque fazemos parte do corpo de Cristo. Porque fazemos parte desse corpo que é grandioso, onde o cabeça nos guia. Nós todo o tempo precisamos olhar e começar a entender, buscar, começamos a estar mais envolvido nesse porquê. Eu confesso que quando eu comecei a trabalhar esses temas, eu tive que descer muito profundo para ver o meu porquê. Sabe por que eu cheguei na igreja? Eu cheguei porque alguém me convidou. Eu vim. Até aí estava claro na minha cabeça. Eu vim, alguém me convidou, eu cheguei aqui, não na ICT, né, mas na igreja, como corpo de Cristo. Eu cheguei, uma pessoa me convidou, eu vim, a pessoa até parou de ir para a igreja, mas eu fiquei. E aí eu comecei a analisar, por que eu fiquei? Porque tinha jovens lá que acolhiam, que conversavam, porque o louvor era legal. Daí eu comecei a me perguntar, eu acho que foi por causa do louvor. O louvor era legal, eu gostava do louvor, eu fiquei. Daí eu comecei a pensar, daí eu comecei a entrar para os jovens lá, daí acho que foi por causa dos jovens, e por isso eu fiquei. Mas quando eu dei por mim, eu sei que eu fiquei porque Cristo tinha propósitos na minha vida. Porque Cristo tinha coisas a desenvolver na minha vida. Entender que o que Ele nos chamou para fazer foi justamente ser pessoas que influenciam outras pessoas. Para que o reino dEle pudesse ser completo, para que o propósito maior de Deus pudesse ser cumprido. Ali onde lemos no começo do culto, em Romanos 8, 28, nos versículos seguintes, no 29, vai dizer que Cristo era o primeiro de uma família enorme de muitos irmãos. Cristo era o primeiro. Dentro do propósito de Deus, Cristo era o primeiro. E eu entendi isso. Eu entendi que o Senhor me chamou para fazer parte desta família, para que eu também pudesse chamar a outros para fazer parte desta família. Para que pudesse ser influência no meio do povo de Deus. Para que pudesse, não no meio do povo de Deus, ser do povo de Deus, mas ser influência aonde o povo de Deus passe, né? Que é pelo mundo inteiro. E isso foi muito importante. E quando eu começo a analisar, eu sou uma pessoa que fui inspirado muitas vezes, mas eu também sou uma pessoa que inspira muitas vezes. E nós fizemos uma dinâmica legal lá, que muitos de nós nem sabemos, que nós inspiramos a outros. Nós inspiramos a outros sem saber que estamos inspirando. Ou seja, as pessoas estão nos observando, as pessoas estão nos olhando. E aí eu me preocupei.
Porque as pessoas estão me olhando, e o que eu estou oferecendo a essas pessoas? O que eu estou oferecendo? Porque eu só posso ser uma verdadeira fonte de inspiração para alguém se o Espírito Santo estiver habitando em mim. Eu só posso ser uma verdadeira fonte de inspiração para alguém se o Espírito Santo estiver habitando em mim. Se eu for um local onde a presença de Deus habita. E a presença de Deus habitando em nós, isso é grandioso. Porque nós, às vezes, como igreja, procuramos fazer tudo para que as pessoas venham a habitar aqui. Vamos colocar luzes, vamos colocar palco giratório, vamos colocar a igreja toda de preto, vamos colocar a maior faixa, vamos colocar aquela luz que, igual o sinal do Batman, que vem lá no céu refletindo para chamar a atenção, porque a gente quer ter as pessoas aqui. E, na verdade, a gente deveria pensar diferente. A gente deveria pensar, vamos ser um lugar onde a presença de Deus habite. Porque as pessoas estão sedentas da presença de Deus. E as pessoas vão vir para aonde a presença de Deus está. As pessoas vão querer estar aonde a presença de Deus está. As pessoas vão procurar. E eu falo da presença de Deus de maneira que aconteceu em grandes avivamentos aí. Aonde aqui a presença está manifesta, mas quem passa lá fora toma um choque. Pensando, meu Deus, o que é isso que eu estou sentindo? Porque a presença do Senhor habita em nossas vidas. E quando eu digo habita em nossas vidas, é na vida de cada um. Não é sobre quatro paredes. Aqui é um local de reunião. Mas aonde estivermos ajuntados, a presença do Senhor habitando entre nós, a presença do Senhor manifesta entre nós. Porque você pode pensar, falar, não, mas a presença de Deus está em todo lugar. Sim, a presença de Deus está em todo lugar, mas ela não está manifesta em todo lugar. Deus escolheu locais para poder manifestar a presença dele. Lembra de Moisés, quando chegou lá no monte? Daí Deus falou, tira as sandálias dos seus pés, porque aqui é santo, aqui a minha presença é manifesta. A minha presença é manifesta. Lembra lá no dia da presença do Senhor através do Espírito Santo, em Atos 2, o que acontece? A presença do Senhor é manifesta, e as pessoas que estão passando ali falam, o que é isso? O que está acontecendo? E todos começam a buscar entendimento para tentar falar, meu Deus, por que eles estão falando no nosso próprio idioma? Por que entendemos eles no nosso próprio idioma? Porque a presença de Deus era manifesta. A presença de Deus era real. A presença de Deus era cada vez mais presente. E essa mesma presença manifesta lá há 2000 anos atrás, é a mesma presença que está hoje, que veio trazendo o Evangelho até hoje. E ela precisa continuar real para que a gente possa continuar com a presença manifesta do Senhor. Nós precisamos buscar esta presença. Nós precisamos buscar, de maneira como eu disse, que aonde nos reunimos, as pessoas vejam, falam, ali é diferente, eu estou precisando de alguma coisa assim, eu estou precisando disso, eu não sei o que é, mas eu quero, eu não sei o que é, mas eu quero, minha alma anseia por isso, eu não entendo nada, mas a presença do Senhor está aqui. E isso se torna constante quando nós colocamos isso no nosso coração. Nós entendemos isso como propósito do Senhor. O Senhor sempre habitava. Quando
o povo estava saindo do Egito, o Senhor deu uma série de instruções. E ele dizia: eu vou habitar no meio do meu povo. Mas eu não vou habitar de qualquer jeito. As coisas têm que ser santas. As coisas têm que ser transformadas. Perceberam que quando vão se construir o templo, tem uma medida exata para cada coisa, um tipo exato de cada coisa, que é para a madeira certa, que é para a medida certa, o tipo certo de tecido, tudo detalhado, porque Deus não habita de qualquer maneira. Trazendo isso para um paralelo das nossas vidas, que somos réis pecadores, trazendo isso para o paralelo das nossas vidas, que possamos entender que o nosso coração não pode estar de qualquer jeito. O nosso coração tem que estar transformado. Porque hoje, o que o Senhor requer de nós é o nosso coração. Ele conhece as intenções do nosso coração. Ele conhece o que o nosso coração, como o nosso coração quer agir. Ele conhece isso. E Ele sabe o que eu e o que você pensamos. E existe uma séria intensidade nas ações do nosso coração. Porque se o nosso coração for para o lado da perversidade, da maldade, é o momento que nós saímos totalmente, afastamos totalmente a presença de Deus. Mas quando o nosso coração está inclinado à vontade do Senhor, a presença de Deus é constante em nossas vidas. E o nosso coração inclinado à vontade do Senhor faz com que possamos inspirar pessoas, para que possamos ser inspiração de outros, para que os outros olhem, não com inveja, não com recalque, mas com entendimento de dizer: olha lá, eu acho que eu preciso ir por esse caminho. Eu preciso ir por esse caminho. Irmãos, nós não temos noção o quanto a influência é uma das armas mais poderosas na humanidade. Um homem ou um grupo de homens na Alemanha nazista, antigamente, influenciaram outros e outros homens, que existia uma raça superior. E isso deu origem ao que você já conhece, e a Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Isso, há não sei quantos anos atrás, e nada modificou de lá para cá, no sentido de influência ter menos efeito. Não, o ser humano é influenciável. O ser humano é muito influenciável. E hoje nós temos uma sociedade que ainda nos influencia a estar longe da presença de Deus. Só que quando você se coloca contra essa influência, você tem certeza do porquê você está aqui. Você tem certeza do porquê o Senhor vai trabalhar na sua vida. Você é a influência que vai ser a diferença no mundo. Você é a influência que vai fazer com que as pessoas olhem diferente, que as pessoas pensem diferente e que as pessoas almejem
ser como você. Mas o que eu preciso começar a fazer? O que eu preciso para poder começar a ser influência? Para começar a inspirar? O que eu preciso é começar a se posicionar. É o posicionamento de atitudes que às vezes eu tenho e sei que preciso mudar e não mudo. Às vezes é um posicionamento de atitude para ir em busca de alguma coisa e eu fico procrastinando. Então, tudo que está para acontecer na nossa vida daqui para frente depende das nossas decisões e dos nossos posicionamentos. Tudo depende do que eu e você queremos colocar como prioridade em nossas vidas. Porque posicionamento também significa renúncias. Às vezes, para ser uma pessoa de influência, uma pessoa que inspira, você precisa renunciar a muitas coisas. Você precisa renunciar a prazeres pessoais. Você precisa renunciar a amigos que não estão na mesma visão que você. Você precisa renunciar, às vezes, até a família. Nossa, Alex, até a família às vezes porque você precisa cumprir o propósito que o Senhor tem para a sua vida. E uma coisa interessante do propósito, que é esses propósitos que vai fazer você inspirar outras pessoas, no momento que você está cumprindo ele, no momento que você está andando e mostrando, o Senhor me chamou para fazer tal coisa, o Senhor me colocou neste caminho, e eu estou seguindo o Senhor, aí você vai influenciando e inspirando outras pessoas. Quando a gente vai olhando para o propósito, que eu ia dizer, agora acabei me perdendo, perdão, a gente vê o propósito como duas vertentes. Primeiro, o nosso chamado, mas o chamado que eu vou chamar de chamado geral, que é aquele chamado que o Senhor tem para nós, para todos nós, justamente estar na presença dEle. Todo o plano da salvação veio para atender um chamado de volta ao Senhor, a presença do Senhor. Um chamado que começou lá em Gênesis 3, quando o homem cai, e o que acontece? O Senhor chega, procura Adão, ele está lá se escondendo, e o Senhor o chama Adão. E ele chama de modo que ele quer ter Adão de volta. E aí todo o plano da salvação vai passando por isso. O chamado que o Senhor tem para nós, para sermos essa família, para estarmos na presença dEle, é um cerne do nosso propósito. E o outro cerne do nosso propósito é a nossa vocação, que nós chamamos de missão, que é a vocação que temos ou que descobrimos no decorrer do tempo. E a gente vê, juntando esses dois, como para o reino de Deus nós estamos cumprindo esse propósito. Vou voltar lá em Romanos 8, 28, que diz que o Senhor nos chamou segundo o propósito dEle. E nós somos uma parte pequena do propósito dEle. Mas essa união de propósito, porque é o que Deus faz, Deus une propósitos. Essa união de propósito faz com que nós seguimos para concluir os planos do Senhor. Nós seguimos para concluir o que o Senhor quer para nós. Só que a nossa dificuldade é entender isso, saber que o Senhor quer
que nós cumpramos o propósito dele. Nós ficamos procurando ali, lá, razões disso, razões daquilo, quando o negócio é muito mais simples, é seguir a vontade de Deus. Seguir a vontade de Deus, colocar os nossos corações totalmente quebrantados na presença do Senhor, para que possamos ser pessoas que inspirem o mundo. Pessoas que inspirem tudo que está ao nosso redor. Pessoa que inspire tudo que se faz necessário. O Senhor nos chamou para isso, irmãos. O Senhor nos chamou para sermos a inspiração. E nos chamou para que possamos nos inspirar nele. E quando eu digo nele, é em tudo que vem da essência de Cristo. Tudo. Nós citamos lá no acampamento, até estava comentando com a Renata, né, que ela só perdeu para a Júlia, que a Júlia inspira muita gente. A Renata inspira muita gente. O André inspira muita gente. Você não vale nada, mas você me inspira, André. Eu já te amo do mesmo jeito, porque o André é uma pessoa que nem diz minha esposa, é marmota todo o tempo, mas você pode contar com ele para tudo. Ele vai estar ali, se for necessário, ele vai tirar a calça velha, rasgada que ele tem do corpo e dar para você. Ele vai te ajudar no que precisar. E isso é a essência de Cristo. Ele tem muito amor no coração. Isso é a essência de Cristo. E muitos de nós, muitos de vocês que também me inspiram, tem muitas coisas que são características de Cristo, que eu tenho buscado me inspirar em vocês. Temos histórias fantásticas aqui de superação. Quer mais superação que Cristo? Não tem. Nós vemos histórias fantásticas de pessoas inteligentes. Que é mais inteligente que Cristo? Não tem. São pessoas em quem eu busco me inspirar. São pessoas que eu busco colocar intencionalidade para dizer: Senhor, eu também quero ser assim. Me ajuda a andar nesse caminho. E mais do que isso, me ajuda a que eu aprenda para que outros aprendam de mim.